Nessa ministração nós vamos continuar aprendendo com o Espírito Santo e com a palavra dele. Nós vamos aprender como obter a fé, como edificar a fé, como ter fé. Espero que você já tenha visto no site a palavra, o que é a fé e como obtê-la. Creio que vai te ajudar muito. E essa ministração agora é uma continuação do primeiro vídeo. E nós vamos aprender que a palavra, além de criar, ela tem um poder tremendo, ela tem o poder de gerar segundo a sua espécie. É interessante, irmãos, maravilhosamente interessante. Aqui diz assim em Romanos: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, presta atenção, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Romanos capítulo 1, verso 20. Então todo o poder de Deus, todos os atributos invisíveis de Deus, o que Deus é, o que o reino de Deus é, como que o reino de Deus funciona. Irmãos, aqui está escrito que está tudo de maneira clara nas coisas criadas. E é exatamente isso. Em uma planta, nos animais, em tudo que Deus criou, no sol, na lua, nas estrelas, na água, na química, na física. Os atributos invisíveis de Deus, irmãos, ele pode ser compreendido numa simples semente. Em uma maçã. Pega uma maçã na sua mão e diga: através dessa maçã eu posso conhecer a Deus. Através dessa sementinha aqui, uma sementinha aqui de feijão, eu posso entender o processo da fé. Eu posso entender o processo da palavra. E é isso que está dizendo aqui. Que os atributos invisíveis de Deus e a sua divina natureza têm sido vistos claramente, sido compreendidos por meio das coisas criadas. E é entendendo essa verdade aqui que está escrito em Romanos, que nessa ministração nós vamos falar que a fé é uma semente. Ou seja, a palavra é uma semente. Romanos diz que a fé vem por ouvir a palavra. Quando eu ouço a palavra, quando eu digo a palavra, quando eu vejo a palavra, isso gera fé no meu coração. E aqui em Marcos, capítulo 4, Jesus contou uma parábola, irmãos, que ela é a parábola básica para o entendimento da fé. E nós vamos meditar um pouco hoje sobre essa parábola. Aqui em Marcos, capítulo 11, se você está acompanhando aí na sua Bíblia, abre aí em Marcos, capítulo 4, verso 11. Jesus aqui no capítulo 4 de Marcos, ele contou uma parábola. Eu não vou ler toda a parábola porque é extensa. E depois, com o tempo, você pode abrir sua Bíblia e ler toda a parábola do semeador. Jesus contou para os discípulos e para toda a multidão que estava ao redor dele. E aqui está escrito que um semeador saiu a semear. Parte da semente caiu entre os espinhos. Parte da semente em solo rochoso, parte da semente em boa terra, e Jesus vai ensinando a respeito de semear, de colher, de semente, de plantar. E depois que ele contou toda essa parábola do semeador, os discípulos não entenderam nada. E logo em seguida chegaram em Jesus e perguntaram. Aqui está escrito assim, no verso 10 diz assim: quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele com os 12, o interrogaram a respeito das parábolas. Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas os de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, ouvindo, ouçam e não entendam, para que venham a converter-se e haja perdão para eles. Então lhes perguntou, presta atenção nisso aqui, verso 13. Não entendeis essa parábola? Como compreendereis todas as parábolas? Presta atenção nisso aqui. Jesus disse para eles o seguinte: se vocês não entendem isso que eu acabei de ensinar,
Se vocês não entendem essa parábola do semeador, se vocês não entendem o que é semente, quem é o semeador, como que funciona essa lavoura, se vocês não entendem isso, como que vocês vão entender as outras coisas? Como que vocês vão entender tudo que eu vou ensinar para vocês, tudo que eu tenho ensinado para vocês? Eu quero te dizer, meu irmão, que a partir desse momento aqui, Jesus considerou que a parábola do semeador, que essa verdade que está na parábola do semeador, é a base para o entendimento do reino de Deus, para o entendimento da fé, é a base para a sua vida cristã, é a base para que você tenha uma vida sobrenatural. Então ele continua ensinando para os discípulos. E então ele começa a ensinar aquilo que é básico. E eu quero te dizer que isso que eu estou ensinando para você aqui, querido, é básico. Se você quer uma vida de vitória, se você quer viver uma vida de fé, isso que eu estou te ensinando aqui nessas ministrações é básico. E Jesus começa dizendo o seguinte, no verso 14, ele diz assim: o semeador semeia a palavra. Presta atenção nisso aqui. Ele começa dizendo a principal coisa que eles tinham que entender para entender o restante de tudo. Entenda, o reino de Deus é um mistério. O reino de Deus é algo misterioso, grande, misterioso, mas que você pode entender. Aquele que fala em línguas fala mistérios. Quando você está falando em línguas, você está falando a palavra. E é por isso que é tão importante você falar em línguas. Porque quando você fala em línguas, está escrito que aquele que fala em línguas fala mistérios. E mistério é Jesus. Jesus é a palavra. Quando você fala em línguas, você está falando a palavra. E a palavra vai sendo semeada em você. E a palavra, uma vez semeada em você, ela vai nascer, ela vai crescer, e ela vai produzir uma transformação no seu interior. Por isso que quando você começa a falar em línguas, querido, com o passar do tempo, você começa a perceber que algo dentro de você está acontecendo. Algo está mudando dentro de você. O Senhor começa a operar uma mudança dentro de você. E é por isso que é tão importante, é por isso que nós temos pregado tanto essa verdade. E é por isso que o inimigo roubou tanto essa verdade da igreja. Irmãos, não há nenhum dom que Satanás tenha lutado tanto contra. Em toda a história da igreja, não há nenhum dom, não existe nenhum dom, nenhum dos dons o qual Satanás lutou tanto contra, como o dom de línguas. Querida, é muito importante que você entenda o dom de línguas e por que você ora em línguas. Você ora em línguas para que Cristo seja construído em você. Mas voltando aqui para a parábola da semente, aqui está escrito que a semente é uma palavra e a palavra é uma semente. Básico. Querido, você tem que entender isso. Que palavra é semente, semente é palavra. A palavra funciona como semente. Como nós acabamos de ler aqui em Romanos, todos os mistérios, os atributos de Deus claramente se entendem pela natureza. Então nessa ministração nós vamos falar de lavoura. Talvez até você entenda um pouco sobre lavoura, talvez você entenda um pouco sobre jardim, sobre planta. E para você que já entende um pouquinho disso, vai ficar fácil você entender como funciona a fé. Porque a fé funciona de uma maneira parecida. E na verdade, quando Deus criou todas as coisas, Deus criou Cristo nessas coisas. Quando Deus fez uma maçã, Deus pôs Cristo na maçã. Quando Deus fez uma planta, Deus pôs Cristo na planta. Quando Deus fez todas as plantas e colocou nas plantas uma semente, e colocou nas plantas um fruto, e dentro desse fruto uma semente, na verdade ali Deus fez aquilo ali para nos ensinar algo a respeito de quem é Ele. De quem é o reino dele, de como funciona o reino dele. Então, querido, é muito fácil entender Deus. Olha para uma árvore. Vê como a árvore nasce, cresce, se reproduz. Vê como que uma árvore se alimenta. Como que funciona a natureza. Você vai entender claramente como que funciona o reino de Deus. Na ministração passada, na ministração como a fé funciona, o que é a fé e como ela funciona, nós estudamos nessa ministração que a palavra cria. Está escrito em Hebreus que todas as coisas foram criadas pela palavra.
Nada pode ser criado senão pela palavra. A palavra é criadora, a palavra é geradora. Nós aprendemos naquela ministração que tudo foi criado pela palavra. Deus, quando olhou o caos no jardim do Éden, ali, ou seja, não havia ainda jardim do Éden, mas quando Deus olhou para a terra, Deus, na verdade, quis criar, quis formar um jardim, quis recriar a terra, quis fazer uma terra perfeita. Lá está escrito que Deus fez uma coisa. Lá está escrito, disse Deus. E quando Deus olhou para aquele caos e ele disse, ele enviou a palavra. Naquele momento, então, Deus colocou uma semente. Porque palavra é semente. Deixa Deus transformar a sua boca. E a partir daí, Deus vai transformar a sua vida. Deixa Deus fazer da sua boca uma sementeira. Aqui em Goiás nós temos o costume, não sei se onde você mora na sua região, vocês conhecem isso, mas aqui em Goiás, os lavadores, os pequenos fazendeiros aqui antigamente usavam um aparelho chamado matraca. E aqui em Goiás antigamente todo mundo usava essa matraca. Matraca era um aparelho onde se colocava semente e manualmente se plantava com ela. Então, o agricultor, o pequeno agricultor, fazia ali um buraco, cavava ali uma cova e vinha com a matraca. E quando ele abria a matraca, saía a semente, caía uma porção de semente na terra. Então ele ia de buraco em buraco, abrindo a matraca, colocando semente, abria a matraca, colocava semente, abria a matraca, colocava semente. E eu quero te dizer que a sua boca é uma matraca. A sua boca é um depósito de semente. Você tem que eliminar da sua mente a ideia de que vou jogar aqui uma conversa fora, ou vou falar aqui uma bobeirinha qualquer. Ah não, mas eu falei por falar. Ah não, mas eu disse, mas eu não estava falando sério. Elimina isso da sua vida, porque Deus colocou poder na sua boca. Deus colocou a palavra na sua boca. Na verdade, Deus deu autoridade na sua boca, e tudo aquilo que sai da sua boca é autoridade, é autorização para criar. Assim como Deus abre a boca e cria, você, meu querido, que tem o Espírito Santo e que tem a palavra, quando você abre a sua boca, você cria. Quando você abre a sua boca, você semeia algo. E você precisa ver bem que tipo de semente você está semeando no solo da sua vida. Quando você abre a sua boca, tem saído espinho? Tem saído abrolhos? Ou tem saído um fruto bom? Ou tem saído cura? Tem saído prosperidade? Tem saído bênção? Tem saído paz? O que tem saído da sua boca? Eu quero te dizer que o que tem saído da sua boca é isso que vai nascer no terreno da sua vida. A sua vida hoje já é um reflexo, já é a colheita da sua boca. Presta atenção nisso. Querido, não tenha dúvida disso. A sua vida hoje é resultado do seu plantio ontem. O que você plantou ontem está nascendo na sua vida hoje. Mas eu quero te dizer que você tem poder para definir, para determinar o que você vai colher amanhã na sua vida. Porque o que você vai colher amanhã, você está plantando agora. Coloque a palavra de Deus na sua vida. Coloque o que Deus diz na sua boca. Talvez você já tenha ouvido uma ministração que nós temos no site. Você pode acessar se você não ouviu. E ouvir também, o tema dessa ministração é você é e você tem o que você diz. Irmãos, essa é toda a verdade da palavra. Você é e você tem o que você diz. O que você não tem é porque você não disse. Porque basta você dizer e as coisas serão transformadas. Porque, querido, toda semente, ela nasce e ela cresce. A semeadura é uma lei. Por que Jesus considerou a parábola do semeador a parábola básica? Ele disse aqui, como que vocês vão entender todas as coisas? Se vocês não entenderem essa parábola, está escrito aqui, como compreendereis todas as parábolas? Como? Se você não entende que o que sai da sua boca é uma palavra,
que o semeador semeia uma semente, que o semeador semeia a palavra. Querido, aprenda isso. Aprenda isso. E eu te garanto que você vai transformar. Você vai mudar. Você vai criar. O poder de criação está na sua língua. E é interessante, irmãos, que aqui Jesus vai ensinando, o semeador semeia a palavra, e uma parte cai no solo rochoso, e em outras ministrações nós vamos aprofundar um pouquinho mais a respeito do que é o solo rochoso, do que é a semente entre as pedras, né? A semente em terra seca. Nós vamos falar, nós vamos ter aqui várias ministrações onde você vai poder aprofundar mais ainda nessa palavra. Mais à frente aí na sua Bíblia, acompanha comigo, no verso... Jesus contou uma outra parábola. Acompanha comigo no verso 26. Jesus ainda disse assim, disse ainda, o reino de Deus é assim. Presta atenção. Capítulo 4, verso 26. Disse ainda, o reino de Deus é assim. Como se um homem lançasse semente à terra. Querido, acredite nisso. Sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes nós lemos e não acreditamos. A palavra não se lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé. Está escrito, irmão. Essa palavra aqui tem que ser crida. E eu digo o que eu creio. Por isso está escrito, crie, por isso falei. Como eu disse na outra ministração, eu digo o que eu creio. O homem de fé, a mulher de fé, é aquele que não diz o que vê. É aquele que diz o que quer ver. Porque Deus é assim. Deus disse a respeito da terra o que ele queria ver. O que ele havia determinado ver. Deus não disse o que ele viu. Ele viu trevas, ele viu caos, ele viu a terra destruída. Mas ele disse o que seria gerado na terra. Ele disse o que seria criado. Ele disse a terra que ele queria ver. E logo em seguida está escrito, e viu Deus que a luz era boa. E viu Deus que o sol era bom. E viu Deus que as plantas, que tudo criado. Está escrito que no sétimo dia Deus olhou para tudo e viu Deus que tudo era bom. Essa é a atitude de fé. E eu tenho certeza que essa palavra está entrando no seu coração. E essa palavra que você está ouvindo, querido, essa palavra tem poder. Essa palavra que você está ouvindo nesse momento, ela é uma semente. Eu tenho certeza que ela está entrando no seu coração. Ela está mudando o seu coração. Ela está gerando fé na sua vida. E ela vai gerar uma mudança, um sobrenatural, uma transformação total na sua vida, em nome de Jesus. E aqui ele diz assim, disse ainda, o reino de Deus é assim. Como se um homem lançasse semente à terra. Verso 27. Presta atenção comigo, aqui está outro princípio. Nós temos aqui no verso 27 um fundamento da fé que você precisa aprender. Depois dormisse e se levantasse de noite e de dia. Presta atenção, lá em Gênesis, depois que Deus cria o sol, a lua, as estrelas, a relva, as plantas, os animais, depois que Deus cria tudo, o homem, macho, fêmea, os criou. Lá está escrito assim, que Deus viu que tudo era bom. E está escrito que Deus descansou. Eu vou ler aqui nessa versão NIV. Essa versão é tremenda, a NVI em português. Ela diz assim, no capítulo 1 de Gênesis, está escrito assim. No capítulo 2 de Gênesis está escrito assim. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo que neles há. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia, descansou. Amados, Deus passou todo o capítulo 1 de Gênesis simplesmente dizendo
E aqui está escrito no capítulo 2, que depois de ter dito e criado, Deus descansou. Mas olha que coisa fantástica, irmãos. No capítulo 2, no verso 5, diz assim: ainda não tinha brotado nenhum arbusto do campo e nenhuma planta havia germinado, porque o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra e também não havia homem para cultivar o solo. Mas presta atenção comigo que no capítulo 1, aqui diz no verso 26, façamos o homem a nossa imagem, nossa semelhança, domine ele sobre os peixes, e no verso 27, criou Deus o homem a sua imagem. No capítulo 1, aqui está escrito que Deus já havia criado o homem, mas aqui no capítulo 2 disse que não havia ainda relva, porque não havia no Éden ainda homem para lavrar a terra. Presta atenção comigo. E aqui está escrito assim, no verso 7 do capítulo 2. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. Formou o homem. No capítulo 1, no verso 27 diz, criou Deus o homem. No capítulo 2, logo em seguida, depois do descanso de Deus, porque o capítulo 2 começa o seguinte, Deus descansou. Deus criou todas as coisas e Deus descansou. E logo após o descanso de Deus, está escrito, formou o homem. Que processo é esse? Irmãos, nós lemos aqui agora, nós acabamos de entender aqui um processo. No capítulo 1, Deus diz e cria. No capítulo 2, Deus forma. Existe uma diferença entre criar e formar. Criado no reino do Espírito, formado no reino natural. Lá em Hebreus diz que todas as coisas visíveis foram criadas das invisíveis. Primeiramente, quando Deus criou a terra, Deus criou o homem em uma dimensão invisível. E no capítulo 2, o homem se torna visível. No capítulo 1, criação no reino invisível. No capítulo 2, formação em um reino visível. Eu quero te dizer que quando você libera uma palavra, quando você fala uma palavra, nesse exato momento, querido, houve uma criação. E aqui em Marcos, presta atenção, aqui diz que o homem lança semente à terra e dorme. Exatamente como Deus fez lá. Deus disse, Deus criou e Deus descansou. Logo em seguida, aqui o homem semeia, coloca a semente na terra e dorme. E aqui vem o processo. Está escrito, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, a semente germinasse, é um processo, é gasto aqui um tempo, e crescesse, outro tempo, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por fim o grão cheio na espiga. Irmãos, isso aqui é um processo. O processo da semeadura e da colheita é o processo da criação pela palavra. A palavra de Deus tem o poder de criar, assim como uma semente cria uma planta. A palavra de Deus cria. Deus em Gênesis 1 diz, haja luz. Deus em Gênesis 1, 27 criou Deus o homem. Deus descansa. É como o semeador que dorme. Mas no capítulo 2, Deus forma o homem. E aquele homem que Deus formou, aquele homem sim, poderia ser visto fisicamente na terra. Mas aquele homem criado no capítulo 1 era real. Querido, não significa que você ainda não está vendo, não significa que não está criado. Quando você abre a boca, imediatamente está criado. É questão de tempo. Quero te dizer uma coisa, pode dormir, pode descansar, porque essa semente não volta vazia.
Eu quero mostrar para vocês um texto aqui em Isaías. Olha que texto tremendo aqui em Isaías. Diz assim, Isaías 55:10, abre aí na sua Bíblia. Olha que coisa fantástica. Porque assim como descem a chuva, assim como, novamente aqui está escrito, assim como. E quando a Bíblia diz assim como, o Senhor está querendo usar uma coisa natural, que a gente entende muito bem, para ensinar uma coisa espiritual. As coisas de Deus são assim, querido. O Senhor usava parábola, o Senhor falava parábola, por quê? Porque semente, colheita, plantar, colher, isso é coisa que a gente entende muito bem. Jesus estava querendo dizer o seguinte, essas coisas que vocês entendem muito bem, pega esse entendimento para entender as coisas espirituais, porque é a mesma coisa. É assim que funciona. Então aqui em Isaías capítulo 55, verso 10, começa novamente dizendo, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Aleluia, glória a Deus. Olha o verso 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Eu gosto demais dessa versão, desse texto aqui na versão, na linguagem de hoje, eu vou ler para você, porque traz a verdade de maneira muito clara. Eu vou ler novamente o verso 10 e o verso 11. A chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem, produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento às pessoas. Verso 11. Assim também, a ordem que eu dou não volta sem ter feito o que eu quero, e ela cumpre tudo que eu mando. Irmãos, não precisamos dizer mais nada. Esse texto é tão claro. Esse texto traz essa verdade de maneira tão clara. A palavra que sai da minha boca é como a água que cai, rega, faz a semente nascer, crescer, produzir. A palavra que sai da minha boca não volta para mim enquanto ela não cumpre a sua missão. Tem uma versão que diz, ela não volta enquanto não cumpre a sua missão. Quando você abre a sua boca, meu irmão, e diz algo, você determina algo. E essa palavra ela vai sair e ela vai trabalhar. Essa palavra ela vai sair, ela vai ser como uma semente que vai cair naquela terra. No primeiro dia você não vai ver, no segundo dia você não vai ver, no terceiro dia você não vai ver, no quarto dia a semente está lá dentro da terra. Depois de alguns dias, começa o embrião ali daquela semente a nascer e você não está vendo. Quantas vezes você começa a falar algo, você começa a profetizar algo, você não vê. Você não vê porque a palavra como uma semente, ela é lançada no reino espiritual. Ela nasce ali, ela cria algo ali. E existe um processo, querido, que é o processo de germinação da palavra. Nosso irmão Po Yang Shu ensina isso de maneira muito clara, muito tremenda também, quando ele ensina a respeito de gestação da palavra, quando ele fala da gravidez da palavra, né? Ele conta naquele livro dele, Quarta Dimensão, ele ensina muito também, de maneira tremenda, essa verdade. Mas é exatamente isso que acontece. Você, quando joga uma semente na terra, no primeiro dia você não vê nada. Uma semana talvez você não vai ver nada. Você não vai ver nada, você não está vendo nada, mas aquela semente está multiplicando, milhões de células estão multiplicando, multiplicando, multiplicando. Algo tremendo, fantástico está acontecendo com aquela semente. Querido, eu quero te dizer que mesmo que você não esteja sentindo, mesmo que você não esteja vendo, mas a palavra que está saindo da sua boca, a confissão da sua boca, ela está mudando, ainda que você não esteja vendo. Em Daniel diz que quando aquele príncipe do Senhor chega para conversar com Daniel, ele diz para Daniel, Daniel, desde o primeiro dia que você começou a orar e a jejuar, eu saí do céu com a resposta. Mas o príncipe da Pérsia se opôs a mim e durante 21 dias guerreamos.
Irmãos, Daniel não estava vendo nada. Talvez Daniel naquele momento ali fosse como eu e você. Não estava enxergando nada, de jejum. Talvez a única coisa que Daniel estivesse sentindo é fome. Muitas vezes isso acontece conosco. Nós começamos a profetizar diante de uma luta, de uma tribulação, de uma guerra, de uma enfermidade. Seja lá o que for contrário à verdade, à herança, à promessa de Deus para a sua vida, você começa a guerrear, você começa a semear, você não vê nada. Talvez seja como Daniel. Daniel sentiu fome, talvez fraqueza. Sabe aquele momento que parece que você está falando, a sua palavra não está saindo daqui, você está orando, parece que nada está acontecendo. E às vezes pior, irmãos, às vezes a coisa piora. E eu quero te dizer, não desista, porque a resposta já saiu. Não desista, porque a palavra já foi semeada. E essa palavra, ela é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra, ela entra e ela muda. Por que aquele povo de Israel morreu no deserto? Porque eles murmuravam. Eles diziam com a sua boca, não vai dar certo, não vai dar, não vamos entrar, vamos morrer. Irmãos, em Números, capítulo 14, está escrito que o Senhor disse a respeito daquele povo: assim como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Quando Israel começou a murmurar, e na verdade eles achavam que estavam murmurando contra Moisés, mas eles não estavam murmurando contra Moisés, eles estavam murmurando contra o próprio Senhor. E o Senhor aparece ali para Moisés e diz: Moisés, esse povo não murmura contra você, Moisés. Esse povo murmura contra mim. Então o Senhor diz: diga para esse povo, Moisés, como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Então aqui em Números, capítulo 14, verso 28, diz assim: dize-lhes por minha vida, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Irmãos, a palavra diz o que ela quer dizer. Irmãos, não tem como ser mais claro, não tem como Deus ser mais claro do que isso aqui. Muitas vezes nós falamos, aquele povo de Israel que morreu no deserto, que morreu, se eu estivesse lá. Não, Senhor, eu não seria como eles. Quando você diz qualquer coisa contrária à palavra, quando você diz, por exemplo, eu estou doente, vou morrer, você está dizendo algo que não foi o que Deus disse a seu respeito. Deus disse que pelas pisaduras dele, ele te curou. Pelas suas feridas fomos sarados. É isso que Deus disse. E quando eu digo eu sou enfermo, na verdade, eu estou agindo como esse povo aqui. Eles disseram, não, nós não vamos entrar na terra. Nós não seremos capazes de possuir aquela terra. Realmente a terra é muito boa, mas nós somos assim, formiguinhas, gafanhotos perto daquele povo. E isso foi exatamente o que se cumpriu na vida deles. Eles disseram, nós vamos morrer. Eles disseram, nós não vamos entrar. Eles disseram, nós não vamos conseguir. E aqui em Números está escrito, irmãos, que em Josué e Caleb houve uma outra confissão. Josué disse, não, irmãos. Josué disse, como pão os devoraremos. E Josué devorou todo aquele povo como pão. Irmãos, o que Josué disse, Josué recebeu. O que Josué disse, Josué fez. E o segredo de Josué, irmão, sabe qual foi? Está escrito lá em Josué capítulo 1. Deus disse para Josué, Josué, medita na minha palavra, noite e dia. Fala nela, pensa nela, diga ela. Irmãos, esse é o segredo. Para de ficar ouvindo os outros, ouça a palavra. Para de ficar gastando horas com coisas que não vão edificar fé em você. Eu não sou contra filme, você vê filme, ou você vê jornal, ou você vê televisão. Eu não sou contra nada disso. Mas eu sou radicalmente contra o crente que gasta a sua vida, o seu tempo inteiro, com coisas que não geram fé nele. E aí quando você está diante do desafio, quando você está diante do problema, quando você está diante do gigante, você não encontra fé, porque na verdade você não edificou a sua fé. Irmãos, Deus não deu um jardim pronto para Adão. Deus colocou o homem para lavrar a terra. Você nunca parou para pensar nisso? Aqui em Gênesis capítulo 2 está escrito que não havia ainda relva no jardim, porque não havia homem para lavrar a terra.
Amado, Deus te deu sementes. Deus te deu a terra. A Bíblia diz que Deus colocou no jardim do Éden um rio que regava a terra. Esse rio tinha 4 braços e ele regava a terra. Aqui está escrito que do nosso interior fluirão rios de água viva. Deus colocou a palavra na nossa boca. Deus colocou um rio dentro de nós. E quando eu abro a boca, eu estou abrindo a minha sementeira. E o Espírito de Deus que está em mim, querido, e esse Espírito, ele rega a palavra que sai da minha boca. Querido, eu já tenho o rio, e eu já tenho a semente, eu já tenho a água, eu já tenho a semente, eu já tenho a terra. Querido, a responsabilidade de ter uma grande fé é sua. Deus não é injusto, reparte uma grande fé para um, uma pequena fé para outro, uma média fé para outro. Não, Deus te dá semente. Por isso que Jesus disse que o reino de Deus é como um grão de mostarda, bem pequenininho, é um pontinho. Mas quando cresce, se torna a maior das hortaliças. Querido, Deus nos deu uma sementinha. Mas dentro dessa sementinha tem um poder de gerar uma floresta. Você come até hoje uma maçã, querido. Porque essa maçã, dentro dela tem um poder de gerar outra maçã, que gera outra maçã. O poder de criação dessa maçã é fantástico. É o poder de criação do grande Criador, o nosso Deus. Mas se não houver um conserto na sua boca, amado, será impossível. Porque você autoriza o que vai nascer na sua vida. Você autoriza o que vai nascer na sua esposa, você autoriza o que vai nascer nos seus filhos, você autoriza o que vai nascer na sua conta bancária, você autoriza o que vai nascer na sua igreja, você autoriza o que vai nascer na sua alma. Querido, não importa o que você sente, não importa o que você está sentindo, não importa o que você está vendo, a palavra que você tem é poderosa para mudar qualquer coisa. E é por isso que Jesus disse lá em Marcos 11, ele disse assim, tudo que você disser, se qualquer pessoa que disser para esse monte, sai daqui, passa para acolá, vos será feito. Lá está escrito, qualquer que disser a este monte, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, lhe será feito. Você só tem que acreditar no seu coração. Lá não diz no seu psique, lá diz no seu espírito. Ah, pastora, mas a minha alma atribulada, minha alma agita, querida, sua alma agita mesmo. Esse é o papel dela, ela foi criada assim. Essa é a natureza da sua alma. O seu psique tem uma natureza, querido. E o seu psique, querido, tem essa natureza e pronto, acabou. Mas dentro do seu espírito tem a natureza de crer. O seu espírito lá dentro tem uma natureza divina que crê na palavra. Então eu te digo o seguinte, coloca a palavra de Deus na sua boca como um leme. Lá em Tiago diz que a nossa língua é como um leme. Lá em Tiago está escrito que se colocamos freios nos cavalos, nós conseguimos domar os cavalos. E lá está escrito que nós temos que pôr freio na nossa boca, porque o homem que domina a sua língua é varão perfeito. O homem que domina a sua palavra pode domar todo o seu corpo, está escrito em Tiago. Você é e você tem o que você diz. Você diz não o que você vê, mas o que você quer ver. Mude a sua linguagem. Seja como Deus, criador pela palavra. Jesus nunca caminhou pelo que ele via. Jesus dizia assim, eu falo o que eu ouvi do meu Pai. Jesus não dizia o que ele via. Por muitas vezes Jesus foi acuado, foi tentado a dizer muitas coisas contrárias, como nós somos todos os dias, pelas circunstâncias, pelas pessoas. Mas Jesus simplesmente dizia, eu falo o que eu ouvi de meu Pai. Seja assim, querido. Fala apenas o que você ouviu do seu Pai, não o que você viu. Está escrito em João, 1 João diz que aquele que não crê no testemunho de Deus o faz mentiroso. Quando eu não falo o que a palavra fala, eu estou dizendo que a palavra é mentirosa. E o que eu estou vendo é verdadeiro. Quero voltar com você aqui na parábola do semeador em Marcos 4. E aqui diz que o homem
aqui diz no verso 27, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse, crescesse, não sabendo como. Querido, o seu papel é semear, fazer a palavra funcionar, fazer a semente crescer, dar fruto, não é o seu papel. Esse é o papel da palavra. A partir do momento em que você diz a palavra e se mantém dizendo a palavra e mantém o seu testemunho e a sua atitude em crer nessa palavra que você está dizendo, como essa palavra vai fazer para mudar, isso não é responsabilidade sua. Por isso está escrito aqui nessa parábola que ele dormiu e ele não sabendo como, a semente cresceu, germinou e produziu fruto. Sabe qual é o problema, irmãos? Nós queremos usar a nossa mente. Nós queremos entender, mas como que isso vai mudar? Não, mas isso não vai ter jeito. Ah, mas como que isso vai? Mas como? Pastor, peraí, eu vou prosperar como? Porque eu não tenho diploma, eu não estudei. Ah, porque isso. É porque... Mas que jeito? Como? Querido, lança a sua semente. O como não pertence a você. Essa não é a sua parte. Essa é a parte da palavra. Tem a sua parte e a parte de Deus. Tem a parte da palavra. Quem cria é a palavra, não é você. Mas como? O como pertence ao Senhor, pertence à palavra. Como a palavra criou o universo, dessa mesma maneira, vai criar uma nova condição na sua vida. Vai criar uma nova condição no seu corpo. Mas como que eu, dizendo a palavra, como que o meu corpo vai mudar? Como que o meu fígado vai ser curado? Como? Eu não quero saber como, irmãos. Eu sei que a palavra tem poder para criar o universo, não tem poder para me dar um rim novo, não tem poder para me dar uma pele nova. Claro que tem. Claro que tem. E você simplesmente precisa continuar crendo nisso. Mas é muito importante, querido, esse processo aqui. E depois, dormisse. Quero te dizer, lança a tua semente. Está escrito também, lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Você precisa semear. Você precisa dizer. Essa é a sua parte. E depois disso você tem que descansar. Está escrito, e dormisse. Está escrito em Gênesis capítulo 2, que o Senhor descansou. Está escrito, esse é o descanso. Está escrito, dai descanso ao cansado. Sabe o que te cansa, irmão? A preocupação. Sabe por que você preocupa? Você preocupa porque de alguma maneira você quer trazer solução ao problema. Você se angustia porque de alguma maneira você quer agir, você quer fazer. E em nenhum momento da palavra, em nenhum lugar está escrito que é eu quem faço. Está escrito, a palavra cria, não é Gleva que cria, não é Heber que cria, não é você que cria. Nós não temos poder de criar nada, não, irmãos. O Senhor nos deu um poder maravilhoso, o poder de crer. O Senhor nos deu um poder maravilhoso, o poder de dizer. O Senhor te deu uma língua, mas poder para gerar uma planta está na semente. E a semente vem dele. A semente é a palavra é a semente. Isso não está em você. Você tem que dizer, você tem que crer e você tem que descansar. Descanso é a sua parte. Aqui em Isaías capítulo 26 diz assim, Senhor, tu estabelecesses a paz para nós. Tudo o que alcançamos, fizeste para nós. Irmão, o que a Bíblia quer dizer quando ela diz, tudo o que alcançamos, fizeste para nós? O que a Bíblia quer dizer quando ela diz tudo? Tudo que alcançamos. É tudo, irmãos. O Senhor me deu uma coisa, paz. Não andeis ansiosos de coisa alguma, está escrito. Não vos preocupeis, não andeis ansiosos de coisa alguma. Descanso, dormir, 7º dia, o sábado. Tem um livro tremendo para você ler, O Descanso de Deus.
Você vai aprender com esse livro a descansar. Você vai aprender nesse livro sobre o que é o descanso de Deus. Descansar, querido, é descansar na palavra. Eu falei e eu tenho que acreditar que o que eu falei vai acontecer, porque eu falei a palavra e a palavra é viva e eficaz. Ela não falha, ela não volta vazia, não tem como a palavra falhar, querido. Você pode descansar, você pode dormir. A palavra vai mudar. A palavra vai criar. A palavra vai curar o teu corpo. A palavra vai mudar a sua casa. A palavra vai curar a tua alma. A palavra vai fazer tudo que você deseja. Tudo que você disse, ela vai fazer. Então, amado, eu quero com essa palavra te animar, te fortalecer e te exortar a realmente crer, a realmente também mudar a sua linguagem. Você precisa mudar a sua linguagem. A fé, ela é um processo. A fé, ela é construída. Você precisa ser paciente. Uma das características do lavrador, do semeador, é paciência. A Bíblia diz que o semeador, que o lavrador, ele é paciente. Ele espera pacientemente o tempo de colher o seu fruto. O problema é que nós não temos paciência. Nós somos, a geração micro-ondas, instantânea, é rápida, é agora. Se a internet demorar um segundo, você já está impaciente. E não é assim. Existe o processo da fé. A fé é construída. A fé é como uma semente. Não esquece disso. Não esqueça disso. E você tem toda a possibilidade de transformar a sua vida através da prática dessa verdade. E eu espero, em nome de Jesus, que isso aconteça.